Muito boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar a discussão sobre o nosso tópico 2, que vai abordar a visão integrativa entre a macroeconomia, microeconomia e a economia de empresas. Este primeiro tópico de conhecimento, essa visão integrativa, como é que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer um grande sobrevoo, né, um overview, discutindo desde os primórdios de onde começou o estudo da economia, trazendo para o dia a dia profissional que vocês, de alguma forma, ou já estão lidando ou vão lidar, que é dentro da perspectiva das empresas. E aí, na parte final, nós vamos contextualizar com o caso brasileiro, né, quais são as consequências do ponto de vista microeconômico, e principalmente macroeconômico, para o Brasil, em comparação com outros países do mundo. É uma discussão bem ampla, que a gente não vai terminar hoje, provavelmente, nesse primeiro vídeo. Nós vamos ter que trabalhar outro momento também para discutir e concluir, certo? E é bem interessante, particularmente, eu lhes adianto, que é a parte que eu mais gosto de trabalhar, porque é o que não está ali no manual, não está ali no livro. O livro, né, a gente lê, relê, aprende. Aqui são anos, né, de vivência, de observação, de construção. Vocês vão ver que foram, né, várias fontes que eu tive que acessar para montar esse material para vocês. E eu vou começar com a página em branco, né, uma discussão, e aí depois eu vou para o slide, e lá está tudo bonitinho para vocês. Então, vamos ver se dá tempo para ir para o slide de hoje, mas não é o principal. O importante é construir uma lógica para vocês entenderem como é que se dá essa integração entre a microeconomia, economia de empresas, macroeconomia. Essa visão sistêmica é muito importante para a gente ir no varejo, né, no detalhe, ponto a ponto. Tá certo? Então, vou lhes pedir para fazer a projeção de uma página em branco e eu vou fazer algumas discussões com vocês. E eu não vou mais vê-los, tá certo? E aí vocês me avisem se estão vendo a minha projeção. Conseguem ver? Conseguimos sim, professor. Então, velho companheiro de guerra, o Paint, tá certo? Pessoal, pergunta para vocês. E aí, por favor, liguem o microfone e respondam, sem medo de ser feliz. Qual o objetivo econômico de uma empresa? Uma empresa, economicamente, vive para quê? O que ela busca? Sem medo de ser feliz, falem para mim. Lucrar. Qual a palavra? Lucro. Lucrar. Lucro. Beleza. Tá, deixa eu ver aqui. Lucro. Só botar aqui. Beleza? Lucro. E eu pergunto para vocês, o que é o lucro de uma empresa? Como é que se calcula? Como é que se calcula o lucro de uma empresa? A diferença do custo de produção menos o custo de venda a venda custo de produção, custo de venda. Receita menos custo. Receita menos custo. Podem falar sem medo de ser feliz, eu vou repetindo. Eu vou escutar. Receita menos custo. O que mais, pessoal? Professor, o lucro, professor, já é um negócio tão batido assim. Peraí para me dizer o que é lucro, matematicamente. É o que menos o que? Como é que se calcula o lucro? Falem para mim. Receita menos custo. Receita menos custo. E menos despesa. Receita menos custo, menos despesa. Vão falando. Mais alguém quer contribuir? O que é lucro? Ó, vocês viram que teve algumas divergências aí, né? Nesse momento que o professor ganha relevância, para colocar os devidos pingos nos is. Tá bom? Lucro, pessoal, é a receita menos o que nós chamamos de gastos. Alguns chamam de custos. O termo mais correto são os gastos. E todo lucro se dá em um período. Lucro de um mês, lucro em um trimestre, né, como as empresas são abertas em bolsa, ou lucro num ano. Né, qual foi o lucro em um período? Certo? Então, é o começo da história. E vocês vão perceber que isso aqui vai acompanhar a gente até o último tópico da disciplina. Né? Tudo é integrado. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Imaginem que a empresa de vocês dê um lucro de R$1 milhão em um ano. Respondam sem delongas.
Bom ou ruim? Por quê? O que vocês respondem com isso? O que vocês acham desse 1 milhão? Depende. Depende. Vamos lá, mais respostas. 1 milhão de reais no ano. O que vocês acham desse valor aí, pessoal? Vai depender muito do que foi projetado pela empresa, né? No início do planejamento. Depende do porte também. Depende do porte. Vamos falando aí. 1 milhão de reais, pessoal. Lucro, hein? O que sobrou? 1 milhão. Bom ou ruim? Mais pessoas aí. O que vocês acham? Também sou do time do depende. Depende. Muito somebody love, né? Depende. Vamos ver, temos que ver, analisar. Vamos lá, pessoal. Eu acho que o lucro de 1 milhão de reais é bom para quase qualquer empresa. É bom para quase qualquer empresa. Não vai ser tirado esse dinheiro. Beleza. Ó, então, né? Temos aqui uns dependes, mas com divergências. O lucro é bom, foi falado que é bom. Agora vamos à seguinte situação, certo? Vamos construir juntos. Estou só provocando vocês para a gente ativar o cérebro de vocês e a gente construir juntos. Imagina que para eu conseguir esse 1 milhão de reais em um ano, certo? Reais por ano, eu tive que investir na minha empresa, lá em equipamentos, máquinas, terreno, carro, computador, a estrutura da minha empresa. Tive que investir 100 milhões. E agora? Bom ou ruim esse 1 milhão de reais? Ruim. Acredito que ruim. Ruim. Feliz ou triste? Feliz ou triste? Pode dizer, pessoal, sem medo de ser feliz. Você que tá gravado, né? Triste. Eu ficaria triste. Triste. Mais alguém? Triste, né? Beleza. Mais uma aqui, muito bom, né? Vocês falaram que todo mundo ficou triste. Agora, por quê? É porque ela precisaria mais ou menos, se for nessa média aí de lucro, precisaria de 100 anos para, pelo menos, igualar, né? Igualar o que ela investiu. Percentualmente, pessoal, deu quanto aqui, hein, de retorno? 1%. 1% ao ano. Certo? 1% ao ano era o que eu teria. Por que esse 1% é ruim? É triste aqui. Por quê? Com base em que vocês podem me assegurar que 1% ao ano é ruim? Pode falar, pessoal. Liguem o micro e mandem brasa aí, sem medo. Por que 1% é ruim? Eu acho que precisa de outra referência, outro investimento. Vai lá, desdobra, desenrola. Continua. Sei lá. Vai, começou bem, vai. Outro tipo de aplicação do investimento, algo Por assim. exemplo? Nesse ramo. Algum investimento, sei lá, renda fixa. Uma taxa. Qual, por exemplo? Peraí. Você tá bem, tô dizendo que eu tô te explorando aí no bom sentido, da inteligência. Sei lá. Investir na taxa Selic, mas não é tão atrativo assim. Rapaz, o cara é fera mesmo. Viu? Vamos aqui, ó. O nosso companheiro, eu não tô sabendo quem que tá falando, viu? Obrigado aí. Quem é o? É o? Edgar. Edgar, show de bola. O nosso amigo Edgar falou de uma tal de taxa Selic. Eita, professor, eu já vi essa tal de taxa Selic no jornal da Globo, Jornal Nacional, Jornal da TV X, YZ, eu vi. Tal da taxa Selic. Né? Que diabo é taxa Selic, professor? Resumidamente, a taxa Selic é uma taxa básica da economia brasileira. Ela, de alguma forma, ela serve como uma base, por exemplo, para remunerar todo o empréstimo, boa parte dos empréstimos que o governo faz. Né? Ele toma emprestado dinheiro. Quem é que empresta dinheiro para o governo? Nós. Todos nós podemos emprestar dinheiro para o governo para ele pagar as contas. São chamados os títulos do Tesouro Nacional. E boa parte desses títulos, de alguma forma, são atrelados, têm vinculação com a taxa Selic. Certo? E quanto é que está a Selic hoje? O último número que eu vi, ela estava 2,75% ao ano, né? Você pode olhar no Google. Acho que essa é a taxa Selic. Beleza, professor. Você explicou que a Selic falou de 1%, mas com a relação de um com o outro. É o seguinte, pessoal. Agora vamos olhar aqui qual foi a pergunta inicial. 1 milhão de reais é bom ou não é? Você fala, depende. Depois eu perguntei. Agora, se eu investisse 100 milhões,
Seria bom ou ruim? Foi unânime, vocês falaram que é ruim. Por quê? Agora vamos aqui à resposta para fechar essa primeira parte. Imagine que eu tivesse 100 milhões de reais. Se eu jogasse esses 100 milhões de reais, se eu investisse nessa empresa aqui, né, nessa empresa que dá esse lucro, eu teria um retorno de 1% ao ano. Ou seja, 1 milhão de reais. Se eu pegasse esses mesmos 100 milhões e emprestasse para o governo, praticamente sem nenhum risco, né, só se o governo for quebrar, ou deixar de pagar seus juros, que é algo bem difícil aqui no caso brasileiro, eu ia ganhar quanto? Mais de quase 3 milhões, mais de 2 milhões de entre aspas, lucro, né, de resultado. Ou seja, do ponto de vista econômico, seria bem mais interessante eu investir em outras opções, por exemplo, aqui no mínimo a Selic, do que investir nessa empresa. Porque ela não traria um retorno melhor do que eu ganharia com a Selic, por exemplo. Mesmo ela gerando lucro, ela é uma empresa lucrativa, certo? Mas ela não é uma empresa rentável. A renda dela, né, o retorno que ela traz é menor, vou colocar aqui, é menor do que o retorno dado pela Selic. Certo? Então, sempre, pessoal, a conclusão aqui, né, dessa parte, sempre, pessoal, não olhem somente o lucro, sempre olhem a relação do lucro com o investimento, certo? Lucro com investimento. Sempre tem que levar essa relação. E esse indicador, a gente vai ver lá na parte final da disciplina, é o chamado famoso ROI, Return on Investment, que é uma medida de retorno que determinado investimento tem. Nesse caso aqui, pessoal, nós estamos falando de uma empresa, ou seja, nós estamos falando do ponto de vista da economia de uma empresa. E, por sua vez, a Selic é algo que vem da macroeconomia. Então, aqui você já faz uma primeira relação entre a economia de empresas e a macroeconomia. Onde é que eu invisto aqui os meus 100 milhões? Eu estou investindo bem ou mal? Está sendo bem ou mal remunerado esses 100 milhões nessa empresa? Nesse caso aqui, claramente, está sendo mal remunerado, né? Não é um negócio atrativo do ponto de vista econômico. Então, conclusão, né, complementando a conclusão, sempre eu tenho que comparar o retorno gerado pela empresa, o projetado, que é o retorno sobre investimento, com outras opções de investimento do mercado. Que no mínimo aqui para começar, a gente vai detalhar isso lá na frente, é a taxa Selic, que remunera praticamente livre de risco várias operações financeiras, como letras do Tesouro Nacional. Mas existe outras, tá certo? Existem outras opções no mercado. Só para fechar, e aí passa a palavra, alguém pode ter estudado o ROI, né? A sigla, que é um termo em inglês, Return on Investment. Retorno sobre investimento. É uma sigla, é um indicador mundialmente utilizado. Vai lá, quem ia falar, fica à vontade. Não, era eu, mas você já tirou minha dúvida. Obrigado. Qual era? Só para reforçar para a galera. Era só para saber se era o ROI. Isso aí que eu tava Perfeito, fazendo. show de bola. Beleza, pessoal? Então, sempre, eu não posso olhar o lucro por si só, e sempre eu tenho que olhar o lucro comparado com o investimento, que é o ROI, e comparar esse ROI com outras opções do mercado. No caso brasileiro, no mínimo, a Selic. Tá bom? No mínimo. Ou, em termo mais técnico, tá certo? Mais abrangente, é o que nós chamamos, vou botar aqui outra cor, de custo de oportunidade do capital. Não precisa decorar isso não. Ou seja, o que significa isso? É quanto outras opções do mercado me remuneram, ou o mínimo que o investidor esperaria ter. Rapaz, só investir nesse negócio aqui se eu ganhar pelo menos 7% ao ano. Menos que isso, não me interessa. A atividade empreendedora envolve riscos, né? Lidar com clientes, lidar com fornecedores, com agentes de governo, né? Imprevisibilidade de demanda. Ou seja, há um risco. Então, quem investe no negócio quer ter retorno. Certo? O capitalista, quem ainda tem capital para investir, ele investe visando o retorno. Certo? Algum comentário, pessoal? Pergunta aí. Começo da discussão. Beleza? Só um comentário aqui. Vai lá, garoto. Qual a implicação do aumento da taxa Selic? A implicação está aqui no quadro, né? Quem tem dinheiro
capitalista tem dinheiro para investir, ele quer ver o dinheiro dele sendo remunerado, gerando Mas no resultado. caso da macroeconomia do país, o que indica Vamos isso lá. quando um país aumenta? Vamos lá, tá aqui na tela. Quando eu aumento muito a Selic, vamos lá, em 2015 a Selic estava em 14%. Bom, 14%. Quem é que investir em empresa? Rapaz, estou emprestando aqui para o governo. Ganha 14%, 14,25% em um ano. Sem ter risco, sem ter trabalho, sem ter que lidar com cliente, desenvolver fornecedores, lidar com agente de governo, né? Sem ter não trabalho. Porque eu vou investir em empreendedorismo aqui, investir em empresa. Ou seja, para a economia, quando aumenta a Selic, é algo recessivo. Quem tem capital, os investidores vão tender a investir menos na atividade empresarial, né, na empresa, e vão tender mais a emprestar dinheiro para o governo. Entendeu? Esse é o resultado. E uma Selic mais baixa, pelo contrário, tende a estimular as pessoas a quererem investir mais em empresas, para poder ter retornos maiores. Pô, 2% ao ano é muito pouco. Vamos arriscar um pouco mais. Aí vocês podem ver isso até não empreendendo, abrindo CNPJ próprio, mas investindo em empresas abertas na Bolsa. Né? Nós tivemos aí de 2018 para cá, praticamente triplicou o número de investidores, pessoa física, na Bolsa, né? Na Bovespa. Era menos de 1 milhão de pessoas investindo, hoje tem aí em torno de 3 milhões de pessoas investindo. Ou seja, pessoas buscando maiores retornos, porque emprestar dinheiro para o governo passou a não ser tão atrativo como era antes. Respondido aí, a gente vai detalhar. Respondido, professor. Mas essa é a resposta. Uma Selic mais baixa estimula a economia, né? O empreendedorismo, né? A investimento em empresas. Uma Selic mais alta, o pessoal vai se acomodar e emprestar dinheiro para o governo para que arriscar na empresa. E a relação está aqui, ó. ROI e Selic. Ei, professor. Vai. Mas, por exemplo, se teoricamente a taxa Selic está alta, quer dizer que tem mais segurança em investir no país. Então, quer dizer que ele está, teoricamente, melhor ou não tem nada a ver? Não. Pelo contrário, os países desenvolvidos têm taxas de juros mais baixas, né? E pela primeira vez na história, o Brasil teve uma taxa tão baixa, mas já com tendência de crescer, infelizmente. Então, não. Tá 3,5 agora. Taxa Selic alta não é sinônimo de estabilidade no país, não. Pelo contrário. Por que a Selic sobe, no caso brasileiro? Porque a gente tem digamos, um trauma, né, de algumas décadas atrás, vocês não eram nascidos, algum de vocês, que é o trauma da inflação. Então, quando a inflação tende a subir, como está acontecendo agora no Brasil, o governo automaticamente, pelo menos tem feito isso nos últimos anos, tende a aumentar a Selic, para realmente esfriar a economia e fazer com que os preços não voltem a crescer. Essa é a ideia que está por trás do aumento da Selic. Tem muitos questionamentos, outras visões, mas é o que tem acontecido no Brasil. Beleza? Então, Selic mais alto não é sinônimo de estabilidade. É recessivo, é ruim para o país. Mas serve para controlar a inflação, por exemplo. Professor, essa ideia de aumentar a Selic, a gente pode entender como um tapa-buraco do restante do problema que causa o aumento da inflação? Vocês vão perceber que a economia não tem uma variável que define todas as outras, são várias variáveis integradas, é isso que eu vou, né, mostrar para vocês. É um artifício utilizado pelo Banco Central que, de certa forma, tem surtido efeito para controlar a inflação, mas, de fato, traz a impressão que está tudo resolvido, né, que outras coisas não precisam ser resolvidas. Mas, de fato, precisa sim, né, diminuir o custo do Brasil, diminuir a burocracia para atividade empreendedora, abrir empresas, pagar impostos, diminuir há uma burocracia para o empresário que quer pagar imposto, né? Sem discutir aqui a questão da carga tributária. E para fechar empresas também. Então, tem vários deveres de casa que precisam ser feitos, tem uma melhoria aí de décadas para cá, mas ainda há muito espaço. E aí, o que se faz quando há uma inflação mais alta é normalmente o que se atirar com taxa de juros mais alta, que aí já diminui a atividade econômica e controla a inflação, tá certo? Mas, de fato, é um remédio amargo, porque é recessivo, né? Menos investidores investem na atividade empresarial, é menos emprego, é menos pessoas empreendendo, certo? Mas o governo precisa fazer de alguma forma para controlar a inflação. Essa é a lógica que tem sido imposta de algumas décadas para cá. E eu vou mostrar tudo isso em número, né? Série histórica, como é que era. Eu falei 14,25% em 2015. Eu vou mostrar como começou, né? E como é que é a tendência disso.
Beleza, pessoal? Perguntas aí sobre esse ponto. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês vai lhes acompanhar para o resto da vida profissional de vocês, hein? Não é só... Eita, professor, só esticou a baladeira. Não é nem do curso, né, de engenharia e nem da disciplina, é da vida profissional de vocês. Essa discussãozinha aqui que eu fiz. Bom? A relação que tem a macroeconomia com a economia de empresas. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, perguntas aí? Só um preâmbulo aqui para vocês, é o que eu até não falei, vou reforçar agora. Vocês podem estar um pouco impressionados. Pô, professor, você chegou logo aqui falando de lucro, retorno, você é meio pouco capitalista. Calma, pessoal. Que é o objetivo dessa disciplina? Né? Qual é o objetivo de uma empresa, até de forma mais abrangente? É ser sustentável. Quando a gente fala aqui de sustentabilidade, é um tripé, né? Ou seja, 3 perspectivas. Sustentabilidade ambiental, vocês têm disciplina sobre isso. Sustentabilidade social, tocam isso também. E a sustentabilidade econômica. Todas as 3 perspectivas da sustentabilidade são ultra, mega, hiper importantes. Mas o recorte da disciplina, né, o que a gente está focando aqui é na sustentabilidade. E uma forma de se mensurar a sustentabilidade econômica é partindo desses indicadores. Lucro, investimento, retorno e alguns outros. Tá bom? Então, só contextualizando vocês. Nosso recorte é falar de aspectos econômicos, sabendo que os demais são muito importantes também. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza aí? Show de bola? Podemos avançar? Alguém dá um sinal de luz aí, sinal de vida? Eu não estou vendo vocês. Tudo bem, professor. Beleza? Tranquilo, professor. Vamos lá. Vamos aqui dar um zoom, desdobramento, né? Nessa equação do lucro, né? Lucro igual a receita menos gasto. Vocês estão ligados aqui, pegar um verdinho. Pessoal, se eu quisesse calcular a receita de uma empresa. Primeiro, o que é a receita de uma empresa mesmo, hein? O que é uma receita? Professor, eu sei o que é a receita, professor. Lá toda manhã, no programa da Ana Maria Braga, tem a receita lá, tal, que ela passa debaixo da mesa. Não é essa receita que nós estamos falando. Qual o sinônimo de receita que vocês já ouviram falar? Tudo que ela ganha, tudo que a empresa ganha. Então, É o faturamento? Faturamento, na linguagem popular, o apurado. Qual foi o apurado do dia, seu Manuel, Dona Maria? O apurado é quanto entra na empresa, né? Pela venda dos produtos, podem ser bens e ou serviços, dentro de uma determinada janela de tempo, dentro de um determinado período, né? Lucro, a receita semanal, receita mensal, receita trimestral, anual, é tudo que entra, certo? E aqui eu coloquei 2 setinhas para vocês me dizerem quais são as 2 variáveis, né, que fazem parte do cálculo da receita. Como é que calcula a receita de uma empresa? Preço e quantidade. Preço vezes Quantidade vendida. quantidade, beleza? A partir de agora, pessoal, vocês como técnicos, né, que estão sendo formados, né, profissionais com uma formação técnica, vocês não venham mais me dizer o produto custa X, custa R$10, né? Aqui, um desodorante custa R$10. Custo, pessoal, é a perspectiva da empresa que está produzindo. Para quem está comprando, é o preço. O preço do produto foi R$10, tá bom? E a primeira pergunta que eu fiz, a primeira resposta apareceu isso aí, é o custo de vender, é o custo de produzir. Não sei se vocês pegaram, vejam no vídeo que saiu esse áudio aí. Né? E é normal ter essas confusões em termos de terminologia. E um dos meus papéis aqui ao longo da disciplina é dar devido à terminologia técnica para vocês, né, que vão acompanhar ao longo da jornada profissional. Preço é aquilo que o consumidor paga para a empresa. Custo é aquilo que eu estou usando para comprar uma matéria-prima, para pagar um funcionário, tá certo? Pagar a energia da minha fábrica. Custo é uma coisa, preço é outra. Mas na linguagem popular, rapaz, esse ingresso aí do show da Ivete Sangalo custou R$100, né? É o preço, né? Sabe o que significa o preço de venda do produto. No caso ali, o ingresso, que é um serviço. Um espetáculo, né, cultural, artístico, etc. Então, voltando aqui, o faturamento, a receita de uma empresa é preço vezes quantidade que eu vendi. Então, qual o faturamento da Apple em um ano? É a quantidade de iPhones 10 que ela vendeu, 12 vezes o preço do iPhone 10, mais a quantidade de MacBook Air que ela vendeu, vezes o preço do MacBook Air em cada cor, em cada país que ela vendeu. É um somatório aqui de preço vezes quantidade. Certo? Qual é a receita que o
que o Ceará e Fortaleza vão receber, né, se não tivesse pandemia, na final do Campeonato Cearense de domingo. Né, se a gente não tivesse, vai ser o quê? O preço do ingresso, né, de cada categoria, cada local do estádio, vezes a quantidade vendida. Bom, então, é a receita. Preço do bem ou serviço, ou seja, do produto, pode ser um bem ou um serviço, vezes a quantidade dentro daquele período, por mês, por ano. Tá bom? Então, pessoal, o preço de um produto e a quantidade são variáveis fundamentais, essenciais, super importantes para a receita da empresa, por consequência, para o lucro, para o retorno. Ou seja, quando a gente fala de economia de empresas, saber de preço e quantidade é fundamental. Essa discussão que eu estou fazendo com vocês, pessoal, toda essa discussão, né, é para contextualizar por onde começou a economia. A economia, né, como um campo de estudo da humanidade, começou tentando entender como é que os preços são formados nos mercados. O que é que define a quantidade, a demanda de um produto. Né? Então, essas duas variáveis foram fundamentais para o desenvolvimento de toda a economia. O que é que influencia o preço de um produto? O que é que influencia a demanda de um produto? Como é que se dá essa relação? Há uma relação entre preço e quantidade? Como é que ela se dá? Foi daí que começou toda a economia. E sabe, olha aqui que legal, sabe qual área da economia estuda isso? É justamente a microeconomia. Eita, professor, que negócio doido. O senhor começou falando, economia. O senhor começou falando de economia de empresas, aí depois o senhor foi aqui para macroeconomia, agora você está falando de microeconomia. Pois é, pessoal, tudo está integrado. Tudo está integrado. Né? A ciência, ela divide conhecimento em partes, né, para ser analítica, até para facilitar a compreensão, mas na prática as coisas estão integradas, a realidade é sintética. Então nós temos a economia de empresas integrada com a macroeconomia, nessa comparação entre o ROI, né, e a taxa Selic, por exemplo, e a microeconomia fundamental por quê? Porque é a área que estuda a formação de preços nos mercados, a demanda de um produto. Isso é a base de estudo da microeconomia. Por isso que é importante começarmos a disciplina dando essa visão geral para vocês saberem o que vão estar estudando ao longo do tempo com relação à economia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fala alguma coisa aí. Podemos avançar? Tranquilo, professor. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou entrar nessa discussão aqui, certo? Preço, quantidade, né? O que influencia isso, como é que acontece isso. Então eu vou... Deixa eu ver aqui se dá para aproveitar. Acho que vou tentar vir para cá. Passar uma linhazinha aqui no meu quadro branco. Isso aqui tudo, pessoal, tem no slide, bonitinho, mas é muito para mim é muito mais interessante trabalhar dessa forma interativa com vocês, mas está lá também no slide e fica para vocês, eu vou mostrar para vocês depois. Vamos aqui, pessoal, fazer uma pergunta para vocês, né? Antes disso, vocês me falaram, né, que é o preço e a quantidade demandada por um produto que vai influenciar o cálculo da receita. Perfeito. Aí eu pergunto para vocês. A demanda, pessoal. A demanda, vou usar aqui a cor lilás aqui. A demanda de determinado produto. Ela é função de quê? O que é que influencia a demanda? E aqui, dando uma linguagem de engenharia, função, sazonalidade, demanda de um produto tipo X. Né? Função, demanda. A demanda de um produto, tá bom? É função de quê? Da necessidade. Demanda de um produto. O que é que influencia um produto? O que é que fazem vocês comprarem mais ou menos celular da marca A ou B? Comprar mais ou menos refrigerante, comprar mais ou menos ingresso para ir para um show, mais ou menos pizza. A vontade. Vamos lá, falando preço e qualidade, né? Começando, em falar aqui preço do produto X, não é isso? Beleza. O que mais? Ponto e vírgula aqui, qualidade. Show de bola. O que mais influencia? Necessidade. Necessidade em que sentido?
Necessidade, por exemplo, porque eu quebrei o celular, eu tô precisando de um celular novo. Pronto, Tipo, então, necessidade de ter um produto. a essencialidade dele, se é quão Isso. essencial ou não ele é para mim. Beleza. Tem mais? Professor, eu não sei se tem um nome exato para isso, que eu esqueci, falhou o nome agora. Mas, tipo, o nome do produto, o nome da marca. Tipo, às vezes, as pessoas diferem, tipo, de opinião se Apple é melhor que Samsung, Samsung é melhor que Apple, mas muitas pessoas preferem a Apple pelo nome da marca. Pronto, perfeito. Isso acontece muito, e isso está dentro dos atributos da qualidade, entendeu? Ah, certo. Eu confiro mais qualidade, né, por marca e por outras coisas, para um produto da Apple, por exemplo. Já você, né, para suas experiências, confere mais qualidade em um produto da Samsung. Então, estaria dentro aqui. É um desdobramento da qualidade. A gente pode desdobrar em vários atributos. Durabilidade, facilidade de uso, estética, né? Até a questão de status envolvidos com a compra daquele produto, tudo são atributos dentro da qualidade. Perfeito. Professor, acredito. Vai lá, pode falar, eu acredito que a sazonalidade influencia na demanda. Eita, ali. Sazonalidade. Quer dizer, então, você está me dizendo, por exemplo, que dependendo da época do ano, vai ter mais ou menos venda de sorvete, mais ou menos venda de chocolate. Acontece muito em mais questão ou menos venda de flores, mais ou na menos indústria venda de de presentes. roupa, né, professor? Exatamente. Com certeza, pessoal. Vocês acham que na época da Páscoa não vai ter mais influência para vender chocolate? Ou na época ali de Dia das Mães, finados, não vai ter mais demanda por flores, floricultura? No Natal, final do No ano. Natal, por presentes, né? Então, é isso mesmo. A sazonalidade impacta também a demanda. O que mais? Show de bola, tô gostando. Professor, Vai. em relação assim à tendência, por exemplo, foi lançada há pouco tempo uma garrafa de cerveja toda colorida, que é para integração, assim, ressaltar LGBT e tudo. E também tem a Coca-Cola com as letras. E as pessoas vão comprando para poder montar as letras. E aí isso induz mais ainda a compra. Pronto, isso aí pode se desdobrar, né? Uma coisa bem específica, estaria tanto em qualidade como em preço, na parte de diz respeito à promoção, por exemplo. Bom, se eu quiser destacar, né, poderia colocar aqui uma variável inovação, tá certo? E a busca pelo novo. Mas alguns colocam também dentro de qualidade. E dependendo se a promoção, né, essa campanha nova, de fato, não tiver tão relacionada à qualidade em si, mas mais uma busca por preço mais baixo, né, nossa promoção estaria aqui mais vinculada a preço. Mas nesse contexto que você falou, estaria relacionado à inovação. Ou seja, a sensação que aquilo é novo, que vai ter exclusividade, eu vou ter acesso a uma coisa que poucas pessoas têm. Beleza? Outro fator que eu acho que também pode ser um caso de desdobramento é o caso de marketing, influenciadores utilizar alguma roupa, algum calçado e tempos depois muitas pessoas estão comprando. Publicidade. Tá aqui, PU. Professor. Vocês estão me dizendo que publicidade, né, publicidade que se faz, né, um gasto com publicidade, pode influenciar a demanda por determinado produto. Perfeito. Isso. O que mais? Professor, em relação ao alimento ser perecível, questão de vencimento, isso conta também? Qualidade. Qualidade, né? Em sentido amplo, né? Dá para desdobrar. O que mais, pessoal? Mais alguma variável? Tinha mais duas aqui que eu queria ouvir de vocês. Eu vou falar aqui para vocês. Vocês acham que o preço da Pepsi Cola tem um público-alvo, não, professor? Tem, né? Sempre a demanda de um produto com relação a determinado público, né? Com certeza. Mas você está querendo falar alguma coisa a mais, além disso? Eu tenho uma ideia. O que é que está... Uma variável está atrelada ao público, aquele nicho específico, influenciar a demanda também para o produto? Professor, não sei se tem muito a ver, mas... Vai. Tem um exemplo... Bitcoin, né? Tipo, o preço do Bitcoin sobe e as pessoas vão cada vez mais atrás do Bitcoin, aí fica
a demanda sobe cada vez mais. Não é o preço que sobe, né? É a perspectiva de retorno dele, né? Que é medido pelo valor do ativo, que é o chamado preço dele, né? Certo? Mas é a perspectiva de retorno. Bom? Que é essa diferença aqui, né? Entre o que se compra, o valor que se comprou, menos o que se gastou, né? O valor que comprou ele, tá certo? No momento, seria o quanto eu gastei para comprá-lo e o valor que ele vai valer lá na frente quando eu for vender. Então, se eu olhasse esse meu investimento com uma perspectiva de empresa, é o lucro que eu projeto ter com ele lá na frente, fazendo aqui uma alegoria. Mas não é de fato é a mesma coisa, tá certo? Mas são fenômenos diferentes. Com licença, E o professor. Bitcoin em si, ele não é um produto. O Bitcoin é uma opção de investimento. Então tem que olhar nessa lógica como um todo aqui, certo? A perspectiva Professor. de lucro que ele pode me trazer. Pode dizer. O Bitcoin também é porque ele é uma moeda escassa. Então, daqui a um tempo, ele vai acabar. Então, vai ser algo que vai inflacionar ele. E também tem o caso que outras criptomoedas estão entrando no mercado. Então, o preço dela também pode cair, dependendo do que as outras vão aumentar. Ou Então, se por isso que é um mercado muito inexplorado. Ou se o Elon Musk fazer um tweet, né, ele também cai que sou amém, né? O senhor ficou sabendo da moeda Marte, que ele falou que estava pensando em investir, e a moeda nem existia, por acaso ela existia e multiplicou exponencialmente Pois é. o valor dela, só por causa de um Twitter. São as expectativas, né? A economia é um sistema de expectativas e, nesse caso aí, é totalmente influenciado pela opinião de uma pessoa, né? Que tem relação, que tinha um negócio atrelado, né? Que a Tesla fazia até vendas de produtos atrelado à Bitcoin, acabou se desistindo, influenciou totalmente. Mas a gente está falando, pessoal, de uma opção de investimento financeiro, que é o Bitcoin. Não é um produto em si. Você está falando aqui um produto, né? Que a gente consome no dia a dia. Não é uma opção de investimento. Não estaria comparando o Bitcoin com uma ação da Vale do Rio Doce. Certo? Será a mesma ordem de grandeza. Aqui é diferente. Beleza? Praticidade, show de bola. Praticidade estaria dentro de um atributo de qualidade. Muito bem. Como funcionalidade, durabilidade. Perfeito. E aí, professor? Vai. Não sei se tem muito a ver, mas talvez a oferta influencia na demanda. A oferta também, né, pode influenciar. É o que a gente chama de disponibilidade do produto. Bom? Professor. Vou até colocar aqui a disponibilidade. Meio puxando assim, um paralelo do que o Marcelo falou, eu queria perguntar se a exclusividade do produto influencia entre alguma dessas categorias. Perfeito. O status, né? Eu até mencionei ele. Você lembra que eu falei bem rápido de status, né? Uhum. A sensação de diferenciação pelo status está dentro de qualidade. Então, a Ferrari, são poucas pessoas, né? Todo mundo, mesmo com dinheiro, pode comprar, não. Então, essa distinção tem a ver com o status, que é um atributo da qualidade também. Ah, certo. É porque eu pensei... Muita coisa. Professor, é muita coisa em qualidade. Você tem uma disciplina só para isso. Né? Pois é porque eu pensei mais pro lado da moda. Tem uma marca de alta costura que se chama Burberry. E ela tem um modelo de bolsa que se chama Birkin, mas ela só vende para certas pessoas. A pessoa tem que já ter comprado com recorrência na loja, e são poucas pessoas no mundo que tem esse modelo de bolsa. Então, eles fecham a oferta do produto menor, mas eles têm um ganho muito grande com a venda dessa bolsa, por ela ser exclusiva. É a sensação de distinção, status. Isso aí é um atributo da qualidade que eles usam para, neste caso, não é nem aumentar a demanda, é para inflacionar o preço. Né? Eles cobrem sobrepreço. Eu ia falar, desculpa. Não, você falou tudo certo. Elas acabam influenciando a cobrança de um preço premium, que chama, né? Um preço mais, essas pessoas querem se diferenciar, bem, mesmo com o da Ferrari. Aí já entra na estratégia de formação de preço. Pois não. Eu tenho mais 2 exemplos que eu acho que pode entrar. Quais variáveis impactam na demanda? Vai lá. Isso. O primeiro é produtos básicos, tipo de alimentação, que pode influenciar, que acredito que a demanda é alta em todo momento do ano. Então pronto, é o que está aqui na essencialidade do bem, né? Se é essencial ou não. Pô, meu celular quebrou, é essencial, professor.
começar, outro água é essencial, então entra aqui. Vai lá. E outro é em eventos catastróficos, como é o caso que está acontecendo agora, né? Quando acontece alguma coisa muito ruim, não seria algo sazonal, né? Algo que é fora do comum, com a pandemia. Quando começou a pandemia no lockdown, influenciou bastante que muitas pessoas estavam comprando muito alto no supermercado, para, no entanto, tanta vez no mercado, né? Pronto, lembrando que a variável de desemprego que a gente está mencionando aqui, né? A função é da demanda. Concordo que na época da pandemia teve um pico de demanda de alimentos, né, no começo, né, e teve um pico de procura por álcool, vocês lembram? Pico de procura por máscaras, faltando respiradores. Então, isso foi, a gente pode desdobrar tudo isso, né? Mas a gente pode enquadrar como essencialidade. Para aquele momento, eram itens essenciais para a questão até da saúde da pessoa, de questão de biossegurança. Por isso que a demanda aumentou. Com certeza, entraria. Eu estou tentando definir aqui com vocês variáveis que podem, de alguma forma, aparecer em vários exemplos, né? Não pegando um exemplo de um produto específico, que a gente possa, de alguma forma, adaptar a várias situações de produtos distintos. Mas faltaram duas aqui que vocês não falaram para mim, viu? Vamos lá. Mas foram muito bem. Primeiro, pessoal, fazendo a forma de pergunta. Vocês acham, pessoal, que a renda da população influencia a demanda por produto? Vocês acham que quanto mais renda a população tiver, mais demanda por carro, demanda por viagem, demanda por cerveja, demanda por ingresso do show do artista A, vai ter demanda por picanha, vai aumentar ou não vai, pessoal? Sim ou não? Renda da população. Então, a renda, bota aqui a renda. Sim. E outra, eu até falei, mas aí a gente entrou em outro assunto. Vocês acham que o preço da Pepsi-Cola influencia a demanda por Coca-Cola? Vocês acham que o preço da manteiga influencia a demanda por margarina? Vocês acham que o preço da pasta de dente Colgate influencia o preço a quantidade demandada por Sorriso ou Oral-B? Vocês acham que o preço do produto concorrente, que é o produto Y, bota aqui, produto Y, certo? Que é o produto X, influencia a demanda pelo produto X? Sim, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer com tudo essa história aqui, ó, que a função demanda de um produto, ela é o que nós chamamos de multivariada. Ela é uma função multivariada, ou seja, várias variáveis impactam multivariada. Várias variáveis impactam na demanda de um produto, tá certo? E poderiam ter outras aqui também. Mas essas seriam as principais. Mas se eu fosse perguntar para vocês, se vocês pudessem escolher uma dessas variáveis aqui, qual vocês escolheriam, né, que teria uma condição maior de explicar a demanda por determinado produto? Qual variável seria essa? De todas essas aqui. O preço do produto, a quantidade, qual seria a variável? O primeiro momento traz mais o que influencia mais vocês comprarem ou não determinado produto? A qualidade. Qualidade. Pode ser a qualquer preço que vocês compram, né? Então... É um equilíbrio entre preço e qualidade. Mas qual seria mais relevante, vocês considerariam? Eu acho que Bem mais preço. Com certeza seria o preço. Refletiram, né? É o preço, pessoal. Se eu pudesse escolher uma variável, seria o preço. Claro que as outras impactam, a gente falou não só a qualidade, como várias outras, mas o preço, a uma primeira vista, tem uma influência sobre a demanda de um produto. Isso que vocês acabaram de concluir, né, refletindo só com esses primeiros insights, foi o que os primeiros economistas pensaram também, que o preço de um produto influencia a demanda. Então, eles começaram a estudar como é que se dá a formação dos preços, como é que os preços influenciam a demanda, tá certo? Mas para a gente começar aqui uma discussão, mostrar aqui um gráficozinho para vocês, você já deve ter até visto em algum momento da vida.
Como é que se dá essa influência, pessoal? O preço de um produto, ele influencia diretamente ou inversamente a demanda por um produto? Isso em condições normais, né? Acredito que é Quanto maior o preço inversamente. do ingresso, maior ou menor a demanda? Inversamente. Inverso, né? Então, ó, inversamente proporcional. Então, a gente começa a fazer aqui o primeiro gráfico, né, que é um clássico da economia, que é esse aqui, ó. Fazer um gráfico aqui para vocês. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui mais profício. Tem a linhazinha aqui, né? Beleza. E o gráfico, que é o velho gráfico. Tem um gráfico. Certinho, vai ficar na raça mesmo. Que é o velho gráfico, pessoal, de preço versus quantidade. O que é que vocês estão me dizendo, hein? Que quanto maior o preço, menor seria a demanda de um produto. Quanto menor o preço, maior seria a demanda. Então, temos aqui, pessoal, o gráfico que representa a curva de demanda. Bom, é a curva de demanda. Quanto maior o preço, menor se espera em termos de quantidade demandada por um produto. Então, por exemplo, rapaz, um quilo de picanha é R$500. Poucas pessoas vão comprar. Pode ser que um outro compre, né? Poxa, mas se o preço da picanha for R$30, R$25, mais gente vai comprar. Então, quanto maior o preço, menor a quantidade. Quanto menor o preço, maior a quantidade. Essa foi a primeira conclusão dos primeiros estudos de microeconomia. Tudo que a gente está falando aqui é microeconomia, foi para onde começou. Agora vamos para o outro lado da história. Vamos discutir agora a função, botar aqui uma cor, sei lá, esse marronzinho aqui. Vamos agora falar sobre a função oferta de determinado produto. Deixa eu apagar esse Fzinho aqui, ficou tosco. Pronto, melhorou. A função oferta de determinado produto. E a gente fecha aqui. Pessoal, quais variáveis, vocês como empresários, certo? Imagine. Quais variáveis impactariam na predisposição de vocês, a propensão de vocês a querer ofertar mais produtos, produzir, querer vender mais produtos no mercado, ofertar no mercado? Quais seriam as variáveis? A própria demanda. Demanda, tá certo? Tá aqui, demanda. O que mais? Necessidade. Vocês como empresários, hein? Eu como empresário. O custo para A produzir. margem de lucro. O custo, tá certo? O custo, colocar o 6 aqui. Como é que seria? Quanto menor o custo, né? Mais eu iria ofertar o produto. Beleza. Qual outra variável? Quanto maior que a demanda, tá certo? A essencialidade? Beleza, vou botar aqui. Eu não sei se está dentro, mas a conquista de mercado. Conquista de mercado é uma consequência da oferta. Eu consigo ofertar mais, as pessoas compram mais, eu vou ganhando no mercado. Não é isso? Não é uma variável que ocasiona a oferta. O que eu estou perguntando? Quais variáveis vão incentivar ou vão influenciar que eu, como empresário, queira ofertar mais produtos? Vocês me disseram aqui uma, por exemplo, custo. É bem óbvio. Quanto menor o custo daquele produto, mais eu vou querer ofertar. Custo para eu, né, para mim, como empresário, produzir, comprar material, produzir. Custo para o empresário. Qual outra variável, pessoal? Preço de mercado. Opa, falou que eu queria ouvir. Preço. Por quê? O que é que tem a ver o preço? Professor, peraí, o que é que tem a ver o preço? Volta aqui sua telinha. Opa. O preço, quanto maior o preço aqui, maior a minha receita, maior propensão eu tenho a ter lucro, maior propensão eu ter ROI, né? Então, de fato, quanto maior o preço, mais propensão eu vou ofertar. Na prática, vamos lá, dando exemplos reais. Hamburgueria, gourmet, né?
é uma febre aí, até tem diminuído um pouquinho mais. Poxa, a galera pagava R$ 12, R$ 13, R$ 8 no hambúrguer, no sanduíche, começou a pagar de um tempo para cá 25, 30, 35, R$ 40. Vamos abrir a hamburgueria gourmet. Um tempo mais anterior, na época do boom da construção civil, ali 2010, 11, 12, 13, construção civil, empresas de indústrias de cerâmica, né? Construção de produção de tijolos, telhas, coisas básicas mesmo. Pessoal, o preço que as construtoras pagando preço bem elevado, o pessoal caprichando e abrindo novas fábricas, né, novas fábricas de cerâmicas para produzir e vender telhas, né? E por quê? Que produzia, né, as pessoas estavam dispostas a pagar preços elevados e aí vale a pena ofertar mais. Tá bom? Então, quanto maior o preço do produto, maior é a propensão de ofertar. Mas só o preço por si só, né, vai explicar tudo? Não, porque tem que ver o custo, né? Também. E outras coisas também. A renda, poxa, tem uma perspectiva de aumento de renda da população. Poxa, então, isso pode suscitar aumento da minha oferta. Ou seja, eu como empresa tenho mais propensão a produzir e oferecer mais produtos no mercado. Ou seja, pessoal, são múltiplas variáveis. Mas se eu quisesse escolher uma variável para explicar, quanto mais essa variável, né, acontecer, for maior, mais eu vou ter propensão a ofertar. Qual variável seria essa? Vocês podem me dizer aí? Preço, né? Show de bola. Vocês estão fazendo a mesma interpretação que o pai da economia fez, que é o Adam Smith. Certo? Que escreveu um livro em 1776, A Riqueza das Nações. E ele é considerado o pai da economia, ou seja, ele é que fundou a microeconomia. Completando aqui o gráfico clássico, né? Que veio lá, né, do estudo de Adam Smith e dos seus seguidores. Nós temos aqui a demanda, quanto maior o preço, menor a quantidade. Deixa eu baixar um pouquinho. Agora vamos para a oferta, a função oferta. Vou pegar aqui o marronzinho. E aí vocês estão me dizendo, ó, que quanto maior o preço, mais pessoas, mais empresas estariam dispostas a ofertar. Quanto menor o preço, menos oferta. Ou seja, esse seria o comportamento da... Maria, deixa eu ajeitar aqui. Esse seria o comportamento da função oferta. Ou seja, quanto maior for o preço do produto, mais propensão a ofertar, eu como produtor, eu como empresa, vou ter. Certo? Então, essa é a famosa curva de demanda e a famosa curva de oferta, dentro da relação preço e quantidade. Por aqui começou a economia, pessoal. E aí vários desdobramentos seguintes vieram. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima aula. Mais uma vez, essa viagem toda que a gente está fazendo é para dar uma visão geral para vocês, né, construindo passo a passo. Tudo isso tem lá no slide e a gente vai encerrar esse tópico 2, perpassando aí os vários pontos dos slides. Mas essa visão inicial é importante, de forma mais lúdica para vocês irem entrando em fase, irem entrando em conexão com a disciplina. Bom, vou parar aqui a transmissão. Deixa eu ir aqui, parar. E vou já encaminhar para o encerramento da aula por causa do horário. Beleza, pessoal? Então, a gente não se encontra na próxima sexta, a gente se encontra na próxima quinta-feira. É mais uma aula, creio que a gente termina isso aí. E aí vocês vão ficar com todo o material. Professor, eu preciso esperar a próxima aula para começar a ver o tópico 3, 4? Não, já podem ir vendo. A gente vai começar lá da microeconomia. Não tem problema. Mas se quiserem esperar, também ok. Certo? Uma semana não vai fazer tanta diferença. Tudo bem, pessoal? Esse tópico 2 aqui nunca termina uma aula, não. Ela é bem, bem grande. A gente vai discutir muita coisa, falar do Brasil, uma visão crítica. A gente encerra, beleza? Vou encerrando aqui a gravação. Nos vemos na próxima quinta-feira. E, por favor, Boa noite, qualquer professor. demanda, zap direto, linha direta, beleza? Saúde. Boa noite, professor. Até mais. Cuidem-se. Muita paz. Valeu. Boa noite, professor. Até a próxima aula. Tchau, professor. Até a próxima aula. Valeu, professor. Bom final de semana. Tchau. Tá.
Boa noite, professor. Valeu. Professor, boa noite. Eu posso perguntar uma coisinha rapidinho aqui pro senhor? Que não Ah, sei se óbvio. caberia. Não. Pode Professor, perguntar. Eu não cancelei a gravação, não. Vai lá, pergunte. Não, tá certo. Não é só porque quando o senhor estava falando de lucro, me veio à cabeça a questão de tem empresa que funciona com lucro presumido, outra com lucro real, e eu não entendo muito bem isso. Se o senhor puder explicar um pouco, ou se não tiver muito a ver, não sei. Tem tudo a ver. Assim, não vai abordar isso na disciplina, assim, de forma direta, né? São os chamados regimes de tributação, que é um desdobramento da equação do lucro. Tem vários tipos. Eu vou mostrar para vocês, lá na parte final, o modelo mais completo, que é o lucro real. Mas isso vocês vão ver ao longo do curso de vocês. E vão ter uma base muito boa, né? Eu vou tocar. Começa a calcular lucro de uma empresa, lucro real, que é o regime de tributação, lucro real. Uma empresa maior. Nós vamos ver isso lá nos tópicos 9 e 10. Vamos chegar lá. Você vai dar uma olhada? Não, eu tenho uma ideia mais. Manda brasa, já tá contigo. Mas pode deixar. Obrigado. Mas vai ser desdobrado ao longo do curso também. Certo, pode deixar. Valeu, Abraço, falou. até mais. Boa noite. Fica paz, boa noite.